Oi, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Ensaios, um podcast de reflexões bíblicas, teológicas e práticas sobre ministério de música, culto e adoração e liderança. Eu sou a Mariane Godoy, @Mariane Godoy, e hoje converso com você sobre dicas para a escolha de repertório para o culto da sua igreja, considerando aspectos além do conteúdo das canções, ou seja, além da análise da letra das canções, que nós já temos conversado nos últimos episódios. Eu espero que você goste. Não esqueça de deixar o seu like e de seguir o ensaio nas suas plataformas preferidas. Fique agora com o episódio de hoje. Vamos agora colocar em prática a nossa análise e aplicação de um repertório para o culto cristão. Primeira coisa é considerar o conteúdo, e aí você vai voltar aos 2 episódios para poder aprender. A segunda coisa que eu considero importante é a acessibilidade da música. Acessibilidade no sentido de compreensibilidade? Espero que essa palavra exista, mas no sentido de que as músicas precisam ser compreendidas, precisam ser entendidas. As letras das canções devem ser inteligíveis. E eu defendo que não só inteligíveis, como autoexplicativas. Num sentido de que, no momento do culto, os momentos de canção, de louvor e adoração por meio das canções, você não tem muito tempo para ficar dirimindo as questões, para ficar explicando, contextualizando biblicamente cada canção e cada estrofe da canção para a congregação. O momento dedicado exclusivamente para explicação de forma aprofundada da palavra é o momento da pregação. O momento de cânticos é o momento de cantar. E não existe ali muito espaço para uma fala muito longa ou para uma explicação muito longa. Então as canções, elas precisam ser autoexplicativas. Elas precisam ser entendidas por qualquer pessoa que frequente aquele culto. Desde aquela pessoa que já está na igreja há muito tempo, ou já fez um curso básico de teologia, já frequenta a escola bíblica dominical, tem um hábito de leitura de livros sobre o cristianismo, sobre teologia, e entende aquele conceito, até aquela pessoa que está entrando lá a primeira vez, nunca frequentou uma igreja, não faz ideia do que significa aquilo ali. Essas duas pessoas precisam compreender. E eu acho que a pessoa muito letrada nesse contexto e nesse conteúdo bíblico e teológico é mais fácil de entender. Agora, iletrada nesses assuntos vai ter muita dificuldade se a música for muito subjetiva, utilizar de muitas metáforas, ou então textos bíblicos que têm um contexto difícil de se explicar e que você precisaria de um jogo de cintura para conseguir fazer a pessoa entender com facilidade. As músicas precisam ser acessíveis, em primeiro lugar, na sua linguagem. Isso significa que você está esvaziando a poesia, que você está, então, omitindo as pessoas a possibilidade de aumentarem o seu repertório. Não, nada disso. O que eu estou dizendo é que a gente precisa ser assertivo na nossa mensagem dentro do culto. Existem espaços e espaços para as coisas acontecerem. Canções muito subjetivas, por vezes até um pouco confusas, com uma letra que está bagunçada, com conceitos que estão misturados, não são muito bem aproveitadas dentro do contexto do culto quando a gente pensa em eficácia da mensagem. É uma canção que toca o meu coração, que me deixa emocionado. Tudo bem, se você gosta dessa música, tudo bem. Você vai se orientar dentro da sua consciência para quando e como você deve ouvir essa música. Mas dentro do culto cristão, a gente tem princípios, a gente tem funções para a música. Então a gente não pode esquecer que o culto é um espaço para todos e que todos precisam compreender aquela mensagem. A linguagem precisa ser acessível. Segunda coisa nessa questão da acessibilidade é a forma. Eu acho muito importante considerar como nós apresentamos essa música. Qual é a embalagem que a gente coloca essa música? Porque quando a gente está pensando em culto congregacional, a gente precisa entender que temos pessoas com conhecimento e habilidades musicais e pessoas que não são educadas musicalmente. Temos diferentes gerações, temos diferentes capacidades anatômicas, físicas de execução musical. Tem gente que vai se afinar muito rapidamente, vai alcançar altas extensões vocais, e tem pessoas que não têm essa prática e não têm condições. Assim como, pensando em diferentes gerações,
nem sempre todo mundo vai conseguir cantar determinada música. Vou dar um exemplo mais prático. A minha igreja, a congregação onde eu trabalho, onde eu sirvo, é uma congregação que tem uma faixa etária mais idosa, terceira idade. Se eu colocar músicas que são muito difíceis, a dicção é muito difícil, palavras muito rápidas, eu sei que eu vou prejudicar a participação da congregação nessas canções, porque são canções difíceis de serem faladas, palavras difíceis de serem pronunciadas. Assim como nem todas as extensões vocais funcionam ali, como nem todos os estilos musicais funcionam ali. Então a gente precisa entender isso. A gente precisa considerar que existem muitas coisas acontecendo ali e muitos públicos. E essa forma de apresentar a música precisa ser uma média do grupo que a gente tem. Uma música que consiga alcançar tanto os mais idosos quanto os mais jovens. Então a gente precisa fazer com que essa forma de apresentar seja o mais acessível possível a todo o público que a gente tem. Isso não será a partir das nossas preferências pessoais, mas será a partir de estudo e de compreensão do contexto da nossa igreja, da nossa realidade. O tom nem sempre vai ser o tom que o cantor daquela música canta, talvez a gente precise abaixar, talvez a gente precise aumentar. Muito melismas, aquele pastor que fala que o cantor fica esmerilando demais. Então, esmerilar demais não funciona no canto congregacional. A voz da igreja precisa ser valorizada, precisa ser evidenciada. Essas canções precisam ser canções com melodias que sejam melodias de fácil acompanhamento, que as pessoas consigam ouvir e assimilar com uma certa facilidade para conseguir executar bem, sem ficarem perdidas na música e se sentirem que estão ali assistindo a uma apresentação de uma banda. A voz da congregação é o instrumento principal do seu ministério de música. Pensa nisso quando você for escolher repertório. A terceira coisa que eu avalio aqui nessa minha lista, unidade na diversidade, que conversa também com esse outro ponto que eu falei pra gente sobre a questão da acessibilidade e das diferentes gerações. Quando a gente pensa em muitas pessoas, a gente pensa em muitos gostos, muitas preferências. E hoje nós vivemos sempre uma grande experiência de personalização. Tudo que a gente tem de produto, na sua grande maioria, vem com esse discurso da personalização. Então, se você vai comprar um produto para pele, você agora pode fazer um teste lá no site da marca e você pode colocar quais são as suas características e ele vai produzir um produto específico para as suas necessidades. Aquele produto é só seu. O algoritmo do seu Instagram, por exemplo, ele está se moldando, se construindo a partir das suas preferências. A sua experiência dentro desse aparelhinho chamado celular é uma experiência personalizada, assim como as propagandas que você ouve, que você recebe, assim como as sugestões de filme que a Netflix oferece para você, assim como o algoritmo do próprio Spotify faz. Ele vai te direcionar conteúdos que ele entende que você gosta a partir do que você consome. Você vive aqui uma experiência personalizada. Quando a gente vai para o culto, por vezes a gente tá com essa mesma mente formatada de que a nossa experiência do culto tem que ser personalizada de acordo com as nossas preferências pessoais. E na verdade não é bem assim. No culto, a gente tem um padrão orientado pelo próprio Deus e a gente tem uma comunidade se desenvolvendo e crescendo ali naquele contexto. E essa comunidade é formada por pessoas muito diferentes. A gente precisa aprender a conviver com os diferentes e a gente precisa aprender a valorizar isso. Então é importante pensar sempre em brigar pela unidade da igreja a partir das músicas que a gente canta. Se existem canções que nós queremos forçar a goela abaixo da nossa congregação e colocar no nosso repertório, mas não contemplam as diferentes gerações, as diferentes perspectivas que nós temos e mais geram divisão do que união, a gente precisa acender uma luzinha vermelha aí. Para e presta atenção no que você está fazendo. Nós precisamos brigar pela unidade da igreja. E por vezes nós desrespeitamos, violentamos ou prejudicamos a adoração das pessoas porque estamos muito interessados nos nossos projetos pessoais e queremos cumprir os nossos projetos pessoais dentro da igreja. No culto não deve ser assim. Na verdade, em área nenhuma na igreja deve ser assim.
Então a gente precisa prezar pela unidade na diversidade. É claro que a gente não vai conseguir sempre contemplar todos os públicos, mas se a gente puder minimamente não atrapalhar todos os públicos na sua adoração, a gente já vai estar com boa parte do caminho andado, boa parte do problema resolvido. E aí, aos poucos, a gente vai educando a igreja da importância da valorização das diferentes gerações. É importante para as igrejas mais tradicionais preservar a sua inódia, preservar a sua tradição dos hinos, não simplesmente por um valor afetivo. Eu defendo que é importante preservar os hinos pelo seu valor de conteúdo, mas o valor afetivo também importa. A nossa experiência com música é uma experiência afetiva. A nossa experiência com adoração passa por uma experiência afetiva. A gente só adora aquilo que a gente ama, aquilo que a gente tem uma identificação. Então, a gente precisa entender que as canções que passarem por nós são canções que também têm relações afetivas com a gente. E a gente precisa ensinar as diferentes gerações a respeitarem essas experiências também. A gente precisa educar os nossos idosos, os nossos adultos que não gostam das músicas mais novas, do worship, não gostam das músicas pop, do estilo dos jovens, que a forma como os jovens adoram também é legítima. Não é porque não canta hino que tá errado, mas isso faz parte da sua expressão de adoração, da sua expressão de fé, da sua expressão cultural, do contexto em que eles estão inseridos. Assim como a gente precisa ensinar as novas gerações que não é porque canta hino que tá errado, que não é porque canta hino que tá desatualizado, que é retrógrado, que é chato, de forma nenhuma. Essa história precisa ser valorizada, essa teologia precisa ser respeitada. E aí a forma como a gente apresenta pode mudar, pode variar, para que aquela música se torne mais palatável para todos os públicos. Mas de forma alguma a gente deve desrespeitar ou desvalorizar uma geração em detrimento da outra apenas por gostos pessoais. De forma nenhuma. Devemos ter e brigar pela unidade na diversidade. Inclusive, eu gosto dessa expressão porque ela é justamente o nome de uma música que fala sobre o desenvolvimento e a prática de vida em comunidade da igreja primitiva. Por fim, um outro ponto que eu gosto de considerar é que a música deve envolver e motivar. E motivar e envolver não estão relacionados unicamente com a capacidade da música de manipular emoções. Eu faria aspas aqui, mas pensei rápido e não farei. Por vezes, as canções são executadas de forma a manipular emoções e manipular comportamentos. Um conjunto de fatores contribui para um determinado comportamento das pessoas ao longo da sua experiência, no culto e tudo mais. Por vezes, isso é manipulado de uma forma errada, para fazer com que as pessoas pensem que uma experiência profundamente emocional e sensorial é sinônimo da presença de Deus, é sinônimo da ação do Espírito Santo. Nem sempre isso é verdade. Mas, ainda assim, as músicas precisam nos envolver e nos motivar a certo tipo de posicionamentos na vida, diante da presença de Jesus, diante dos desafios da nossa fé. As músicas na igreja nos ajudam nesse sentido, nos envolvem no seu discurso, na sua musicalidade de uma forma positiva, incentivadora, de uma forma agregadora, e além de nos envolverem, ainda nos motivam a um comportamento, a um certo tipo de posicionamento. E é importante que isso aconteça. E esse envolvimento e motivação do ambiente de culto também passa por uma música que é bem apresentada. Em algumas situações, às vezes a igreja não acompanhou muito bem as canções, e o louvor não foi bom hoje. As pessoas, a igreja estava muito fria, a igreja estava muito apática. Você já parou para pensar que talvez isso aconteça porque a forma como você apresentou a música com a sua banda não foi bem feita? Não foi bem executada? E aí você atrapalhou a congregação? Prezar pela beleza estética, pela arte, é importante e é bíblico. Sempre que Deus fala sobre a arte, sobre artistas, artesãos, ele fala que são pessoas com capacidade e habilidade. Porque Deus nos dá a inteligência para a gente desenvolver as nossas habilidades. E Deus ordena que a gente toque com arte, que a gente faça com beleza. Ele não quer que as coisas sejam executadas de qualquer forma. Quando a gente vai para o ambiente do culto, por vezes a gente vê um discurso lento de que, eu tô fazendo com o meu coração e Deus vê o meu coração. Mas somente isso
não vai contribuir com a igreja. É só você ter um coração sincero e você não estudar, e você não se dedicar, e você não fazer minimamente o arroz com feijão bem feito, bem temperadinho, bem refogado. Você não vai ter sempre músicos profissionais na sua igreja, mas todos têm condição de fazer uma boa música. Pode ser uma música básica, pode ser uma música simples, mas que seja uma música bem feita, bem executada, redondinha, as entradas certinhas, o vocal afinado, o instrumental conversando entre si, todo mundo alinhado ali com a mesma música, e aquilo contribuir com a adoração. Quando esses aspectos são considerados e a congregação é envolvida nesse processo, então existem casos também em que é tudo muito legal, muito lindo, mas parece um show. A banda é extremamente performática, o vocal lá esmerilando pra caramba, o dirigente super envolvido ali no seu momento de brilhar e a congregação fica como mera espectadora, de forma alguma. A congregação tem que se sentir parte daquele movimento de adoração. E ela vai fazer isso quando ela se sentir ouvida, quando ela se sentir integrante do Ministério de Música. A música na igreja precisa ser envolvente e motivadora. Por vezes, esse não envolvimento e essa não motivação pode ser uma das causas das pessoas não estarem tão interessadas em frequentar os cultos. Não significa que esse é o único motivo, mas pode ser um dos. O culto é muito fraco, o culto é muito frio, a banda é toda descoordenada. Isso prejudica a adoração das pessoas. E aí, elas vão procurar um lugar onde elas se sintam mais envolvidas e motivadas nesse processo da adoração. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado a direcionar alguns caminhos que você pode considerar na sua escolha de repertório. Esses são pontos importantes que eu considero quando eu vou escolher o meu repertório. E nos próximos encontros, a gente vai conversar um pouco mais sobre como é que a gente, então, encaixa essa música nos diferentes momentos do culto. Porque aí você fala, tá bom, eu tenho aqui esse repertório que é envolvente, motivador, que é assim assado, que tem as letras muito boas, muito bíblicas, mas eu tenho um monte de música, eu coloco do jeito que eu quiser, na ordem que eu quiser, na forma que eu quiser, no momento que eu quiser, quantas músicas eu quiser. Como é que eu faço na hora de botar, de encaixar isso nesse culto? E eu vou te ajudar nos próximos episódios, espero que você tenha gostado, e nós nos vemos no nosso próximo Ensaios.